E hoje a gente vai fazer uns exercícios de técnicas de aguada, gente. Então, para quem está chegando agora, eu sou Chiara Vazetti e a gente vai começar mais uma live aqui de exercício da nossa Semana da Aquarela Floral. Essa é uma live assim, como fazer, né? A gente vai se organizar aqui para aprender esse movimento que todo mundo tem dúvidas de se bota mais água, se bota menos água, se faz muita tinta, se faz pouca tinta, como é que eu aplico essa tinta no papel, como é que eu tiro essa tinta do papel. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre esse movimento que a gente faz da tinta no papel. Então, vamos entrando, gente, sejam bem-vindos aqui ao ateliê. Assentem aí, peguem seu material, vamos nos organizar primeiro para a gente poder começar. Eu vou trabalhar hoje com umas tintas que eu recebi, que são novas, eu tenho falado um pouco delas, mas eu ainda não tive a oportunidade de fazer muitas coisas. Então, hoje vocês vão testar junto comigo aqui essas tintas da Art Tools. Aqui, ó. Essas que a Papelaria Botafogo me mandou, eu ganhei deles a caixinha de 24 cores da Art Tools. Eu fiz o seguinte, eu coloquei um pouco de cada cor num papel, né? Fiz um desenho para eu saber quais cores eram elas, né? Antes de fazer as misturas. E foi isso que eu fiz para poder ver. Então, o que eu achei? Agora eu organizei elas direitinho num godê, vai ficar mais fácil ainda da gente trabalhar. Coloquei elas igual eu faço com todas as outras tintas, coloquei ela num godê. Esse é um godê da Sinoarte, simples, e que eu tenho aqui já no ateliê. E coloquei as cores aqui. A princípio, o que eu achei? Eu achei que essa tinta de 24 cores é super boa, assim, uma caixinha bem boa, mas quem não puder comprar de 24, tem a de 12, que a seleção também é bem bonita de cores, então funciona, vale a pena uma ou outra. Quando eu filmei, né, quando eu gravei o workshop, que vocês estão recebendo as aulas, e a aula 2 libera amanhã, né, a gente já liberou a primeira aula e a aula 2 libera amanhã, eu não tinha essas tintas ainda. Então, talvez se eu tivesse, eu teria feito ele com essas tintas, porque eles têm um tom que eu acho super importante para gente que pinta flor, que é o magenta, que é esse aqui, ó, que faz uns violetas, faz uns rosados super bonitos. Para quem gosta de flor, essa é uma cor super interessante. E aí, eu não tinha na época tinta e não tive como indicar. Mas então, já que a tinta chegou até a mim, há tempo da gente poder trabalhar. E eu sei que muita gente está iniciando na aquarela agora, a gente tem muitos inscritos no workshop que não tinham ainda o contato e gostariam de ter um material mais simplificado. Essa é uma tinta simples, voltada mesmo para o iniciante. Eu achei a seleção de cores muito bonitas, assim, com cores boas para fazer misturas interessantes. E o magenta, aí eu falei, ai, me ganhou, porque na de 12 cores vem o magenta, enquanto na Pentel a gente não tem esse magenta. Eu sempre digo para comprar a Pentel, porque a Pentel é uma das mais baratinhas. E continuem comprando a Pentel, gente. A Pentel é uma das mais baratinhas. Ela funciona para a gente trabalhar. Para quem nunca usou a tinta da aquarela, ela tem um bom preço. O custo-benefício é bom. Agora, essa aqui tem um preço um pouquinho mais elevado. Sei lá, tipo, é R$ 10 de diferença na Papelaria Botafogo. Eu acho que o valor de uma para outra. Mas ela tem essas cores que são um pouquinho mais bonitas na hora de misturar. Então, talvez, para quem quer comprar um material iniciante, mas que tenha mais opções de cor, essa de 24 é super legal. E essa de 12, como tem magenta, ela também vai funcionar. A marca que eu falei agora é a Art Tools. Deixa eu pegar. A caixinha dela é bem essa aqui. Ops. É essa aqui, ó. Vai ficar aqui tudo do contrário, viu, gente? Porque eu mostro aqui, a câmera do Instagram pega de frente. Aqui, ó, Art Tools. A Célia tem o Malva. Perfeito. Não, você tem o ótimo. É porque quem não tem o ótimo da Cotman consegue aqui, ó. Com essas mais simples. Essa é uma tinta mais simples, mais indicada para quem está começando, quem quer investir um pouquinho menos, mas que tem uma seleção de cores bem bonita, assim, próxima das cores dessas tintas melhores. Então, vale a pena.
Então, a gente vai começar aqui a pensar um pouquinho nas aguadas, tá bom, gente? Boa tarde, todos sejam bem-vindos, vamos entrando. Eu vou fazer aquele momento aqui, ó. Eu vou virar para a gente poder começar a conversar, vocês vão ver as minhas mãos trabalhando, tá bom? Hoje a gente vai falar mais daqui do papel do que a de cima. Não, deixa eu só responder isso aqui. Eu gostei da Art Tools, mas ela não se parece com a White Knight, gente. Ela não é uma tinta profissional. Ela é uma tinta voltada mais para o iniciante. Então, essa é a informação aqui, ó, para quem está começando e quer comprar uma tinta melhorzinha, que tenha seleção de cores mais bonitas, mas não é tinta profissional. A White Knights é tinta profissional, gente. A White Knights ainda tem uma seleção só de tintas estudantes, mas a White Knights escrita aqui, aquela caixa, ela é profissional. Essa aqui, a caixa, gente, eu já esqueci o valor, mas ela está em torno de 60 e poucos, de 12 cores. Eu acho que a de 24 é 100 e pouquinho. E a de 18 da Pentel é 80 e alguma coisa. Então, elas têm preços próximos, tá? Gente, sobre tintas, nós fizemos uma live no início da semana repassada. Então, para quem está com dúvida sobre os materiais, tinta, papel e pincel, essa live a gente já fez, ela está bem lá no início. Então, quem quiser pode rever essa live. E também no YouTube tem vários outras lives, outras explicações sobre materiais. Pincéis tem um vídeo inteirinho no YouTube também, só com dicas de pincéis. Então, dá para vocês procurarem por lá, porque hoje a gente vai fazer um movimento de aguadas, né? Então, eu vou trabalhar aqui mostrando para vocês o processo de trabalho. A gente vai usar junto essa da Art Tools aqui, aí vocês podem ficar com essa impressão, ver o que vocês acham da própria tinta. Então, ó, bastante tinta. O que eu faço com a tinta? Eu pego a tinta aqui, mergulho ela aqui, ó, na água que eu já tinha, e se eu precisar, eu ainda posso botar mais água aqui e misturar. Agora sim. Quem tem prancheta, e se quiser, deve usar a prancheta, porque você dá uma inclinadinha na prancheta e vai trabalhar com o seu material, ó, papel assim, tá? Todos os vídeos, todas as gravações, vocês vão me ver fazendo o papel deitado. Por quê? É mais fácil, porque na gravação, se eu inclinar um pouquinho, vai ter distorção da imagem. E aí eu não distorço ela, assim, quando eu gravo deitado. Mas você em casa usa, se tiver um apoio, usa ela inclinada. Pode usar até o fundo do bloco, não tem problema. Às vezes o fundo do bloco vem bem durinho, dá para trabalhar. Qualquer coisa que servir para inclinar, ó, eu apoiei até no pote da água. Qualquer coisa que servir é o suficiente. Como é que eu preencho um espaço? Vamos preencher um espaço aqui, ó, com a minha tinta. Eu quero fazer uma aguada homogênea, ou seja, igual, que as pinceladas fiquem iguais. Eu vou inclinar para me facilitar, porque a gotinha vai descer, tá vendo? Ela vai fazer esse movimento aqui, porque a gravidade vai trazer ela para baixo. E, ó, eu vou emendar aqui embaixo, ó, e vou levando. O que eu estou fazendo? Eu não estou fazendo, ó, preste atenção no movimento do meu pincel. Eu estou usando a ponta do pincel. Ela vai fazer uma tira mais fina, mas eu controlo melhor. Se eu começo a fazer muito assim, ó, o que vai acontecer? Eu vou esticar a tinta. Olha aqui a tinta que sobrou ali e chegou aqui embaixo. Eu estico a tinta e não sobra gotinha, tá vendo? Isso é o que não devo fazer. Aqui, ó. Então, ó, se você nunca trabalhou com aquarela, ou então tem dificuldade nesse processo, vai treinando esse movimento aqui, ó. Pegando a tinta, então eu vou pegar a tinta aqui do meu godê, tá? Ó, pego ela daqui, mergulho sempre o meu pincel lá e volto pra cá. E vou levando. Quando eu trabalho mais com a ponta do pincel, eu consigo organizar melhor o movimento. E aí a minha pincelada fica homogênea. Não importa o papel que eu estou usando, certo? A ideia aqui é eu ter a minha pincelada homogênea, eu preencher aquele espaço que ele fique da melhor maneira possível.
Então, peguei aqui, ó. Tem um papel, se ele for grosso, se ele for mais fino. Se for um papel para aquarela, qualquer um vai funcionar. Fazendo esse movimento, tanto faz. Não precisa se preocupar com essa questão do papel. Agora eu vou tirar esse excesso aqui. Lavei meu pincel, sequei. E agora eu vou puxar o excesso. Paciência, viu, gente? Ó, devagar. Devagar, eu vou tirando o excesso. Quando eu inclino, o resto da tinta já vai ficar aqui. Então, ele já vai me ajudar para eu tirar o excesso aqui, ó. E vou fazendo esse movimento até acabar ali. Agora, o que que eu não posso fazer? Pegar outra cor. Vou pegar o magenta. Falei tanto do magenta. Vamos ver aqui como ele funciona. O que que eu não posso fazer, né? É esticar a tinta toda assim, ó, com muita força no meu papel. Eu não vou conseguir emendar direito, eu vou criar várias marcas. E aí, vamos dizer que sobrou bastante tinta aqui embaixo. Aí eu vou tirar aquele excesso, né? Porque a Kiara falou que tem que tirar o excesso, aí eu vou lá, vou tirar o excesso. Aí eu seco o meu pincel. Aí eu sequei bem, tipo, muito, muito bem. Sequei muito bem e vou tirar aqui. Eu abro um buraco, tá? Então é tudo na delicadeza, gente. Não precisa secar super bem seu pincel. Tem que manter ele úmido, só que mais sequinho um pouco do que úmido. E vai na pontinha dele aqui, vai puxando. Não precisa fazer assim. Se fizer assim, vai abrir um buraco. Você vai tirar mais do que você precisa no seu trabalho. Então, o que que a gente... Vamos relembrar aqui o que que eu falei. Na hora da gente trabalhar um movimento homogêneo, sempre deixar sobrar a gotinha. A gente precisa de uma gota homogênea naquele movimento para você conseguir levar ela. Não esfrega muito o seu pincel, não faça muita força no seu pincel, porque aí você desmancha a tinta numa área inteira, tá vendo? Aí ela seca muito rápido e cria mancha. E na hora também de tirar o excesso, também não vem com o pincel todo puxado assim, ó, porque ele vai abrir buraco. Então, se eu estiver preenchendo um espaço de uma pétala de flor, por exemplo, tem uma pétalazinha aqui, ó. Eu vou com a ponta do pincel e eu ainda posso criar aqui o meu movimento do degradê, ó. Trazer a ponta mais clarinha, se eu quiser. E tiro o excesso, ó. Então, eu tô com um espaço aqui meio que delimitado, ordenado. E ainda tô saindo do claro pro escuro. Vamos fazer isso junto aqui daqui a pouco. E aí, vou lá e tiro. Então, isso aqui é um movimento genérico numa explicação, mas na hora de eu aplicar essa explicação em algum lugar que eu precise fazer um trabalho mesmo, ó, vamos construir aqui a florzinha. Só para a gente ficar com a informação aqui direitinho. Uma florzinha bem soltinha aqui. Lavo, seco, puxo e vou criando aqui. Pronto. Né? Aqui eu fui com delicadeza, joguei mais escuro aqui, puxei para cá. Quando aqui secar, eu ainda posso fazer uma nova camada por cima.
Vamos esperar secar para a gente criar ali novas camadas. Agora vamos dizer que eu quero sair do escuro e ir para o claro. Quero fazer um degradê com a cor. Então vamos começar aqui. Vamos pegar um violeta aqui para a gente ver. Uma cor aqui. Do mesmo jeito. Coloco, deixo sobrar bastante tinta. Só que aí eu vou começar a fazer o seguinte. Eu vou pegar a água, vou aplicar aqui no meu godê. Aquela gotinha que eu deixei, ela vai me ajudar a emendar uma pincelada na outra e uma cor na outra, porque aqui o tom mudou. Quando eu pego o tom forte e coloco, ele vai ficar escuro, né? Se eu boto mais água nele, ele vai clarear. Então, eu vou botar mais água e vou emendar aqui de novo. Aí eu vou boto mais água e vou emendando. Boto mais água, misturo tudo e vou emendando. Eu posso finalizar só com a água do que tem no pincel, ó. E vou fazendo isso até aquilo desmanchar. Então, eu fiz uma passagem. Se eu quiser, eu ainda posso vir aqui, ó, e tirar o excesso. E eu fiz a passagem tonal, fiz o degradê. Tá vendo? Então, é muito mais fácil eu dominar a tinta aqui do que direto no papel. Não quer dizer que eu não posso fazer nada direto no papel, não, gente. Eu posso fazer o que eu quiser, na verdade. O que eu quero dizer é o que a gente tem que saber dominar. Se eu quero dominar uma área de trabalho, é assim que eu vou fazer. Se eu quero que a tinta fique criando manchas, aí o que eu vou fazer? Não preciso inclinar ela. Posso deixar ela deitada já. Posso até molhar o meu papel. Posso colocar a cor. E deixo a tinta andar naquela superfície. Ela vai andar na superfície molhada, que tá aqui. Posso misturar as cores do jeito que eu achar que deve. Coloco aqui outros tons. Então, assim eu provoco manchas. Posso até jogar água aqui em cima. Agora, a questão é, eu quero isso ou eu quero isso? E aonde eu quero aplicar isso, né? Então, sabendo que eu posso resgatar da minha tinta ou fazer com a minha tinta, eu vou dominar ali a minha área. Se eu quero um trabalho homogêneo, eu tenho que organizar minha pincelada para que ele não apareça, para que eu preencha aquele espaço sem que ela crie manchas. Se eu quero fazer o degradê da minha tinta aqui, eu também tenho que organizar ela para que ela faça o movimento que eu estou pedindo. Se eu quero que ela fique livre sobre a área, que ela crie manchas, eu também posso ajudar minha tinta a fazer isso, né? Molho o papel, coloco uma cor, seleciono uma paleta, e assim eu vou aplicando a tinta do jeito que eu achar que ela deve. Por que eu deitei aqui e não fiz ela em pé? Porque se eu fizer em pé, essa tinta vai escorrer, ó. Que também posso fazer isso. Se eu quiser fazer isso, se eu quiser que ela misture, passeie ali sobre aquela área, eu posso fazer. Só que aí as cores vão se misturar, elas não vão ficar mais meio que separadas num lugar. Eu vou ter uma mistura completa daquelas cores ali, certo? Então, eu tenho possibilidades de trabalho e tem exatamente o que eu quero e o que eu não quero para o meu trabalho. A questão maior é essa. Eu tenho sempre que pensar não exatamente em certo e em errado. Eu tenho que saber o que eu desejo como resultado final para o meu trabalho. Por isso que a aquarela pede um pouco de planejamento. Esse planejamento que é fundamental. Eu conseguir organizar o meu pensamento na hora de trabalhar.
porque aí eu vou saber executar direitinho o que eu preciso, né? Vamos ver se a gente já pode colocar uma nova camada aqui. Eu posso escurecer aqui se eu quiser, com uma nova camada. E desmanchar, e fazer mais contraste. E criar um efeito na minha pintura aqui. Uma flor soltinha, por exemplo. Bem simples. Pronto, agora vamos pegar um papel mais liso aqui para a gente experimentar. Bom, gente, ó, eu só estou usando aqui as tintas daquela Art Tools, até para mostrar mesmo. Vocês estão vendo como as cores são bem bonitas, bem vivas, ó. E eu usei aqui papel de 450 gramas, esse aqui, para chegar próximo de quem está trabalhando com papel aquela edição de aniversário, da Honey Miller mesmo. Peguei agora o bambu, que é mais leve, é um papel de 265 gramas, e a gente vai fazer os procedimentos da mesma maneira. Então, isso serve para qualquer papel, gente. Não precisa ficar com medo do seu papel. Vai dar certo em qualquer um. Ó. Agora vamos pensar no seguinte. Eu quero preencher o espaço, mas eu quero fazer com duas cores. E não quero que essas cores fiquem marcadas. Eu quero fazer uma passagem. Eu vou começar, por exemplo, com violeta e depois eu vou entrar no rosa. Então, vou começar com violeta mais escuro e vou trabalhar aqui uma outra passagem. Vou deixar sempre sobrar aquela gotinha. Aí eu quero vou emendar logo o rosa. Posso fazer isso de duas maneiras. Posso pegar o rosa e botar ele direto aqui, não tem problema. Uma cor já vai emendar na outra, ó. E elas mesmas vão se misturar no papel. Ou eu posso criar aqui um outro movimento. Boto uma cor. Aqui, por exemplo, eu já sei que eu quero fazer uma passagem entre o magenta aqui para o violeta. Vou chegar no violeta aqui embaixo. Minha intenção é chegar aqui embaixo no violeta. Aqui eu botei direto uma cor na outra e elas vão manchar, vão acabar manchando aqui no meio do caminho, mas é um propósito meu. Aqui eu não quero que manche. Aqui eu quero controlar ao máximo. Então, eu vou misturar no meu godê. Aqui, ó. Vou acrescentando um tiquinho do violeta no meu rosa. Para que eu faça a passagem suavemente. Aí eu posso botar mais violeta. Até que eu venha com violeta de vez. E o que a gente faz agora? Tira o excesso. Então, há aqui algumas maneiras da gente trabalhar a mesma ideia. Só que aqui eu vou controlar menos
E aqui eu vou controlar mais. Quando eu tenho cores muito diferentes, por exemplo, vamos pegar um amarelo aqui para a gente trabalhar. Aqui. E eu pego outras cores aqui, ó, tende a fazer uma mancha um pouco diferente, né? Porque eu peguei aqui uma cor muito clara e joguei uma cor muito escura. Esse marrom que se transformou aqui o meio do caminho foi um violeta que eu joguei aqui. Aí agora eu vou pegar o rosa de novo, o magenta. Eu posso fazer isso. Vai que eu queira criar uma situação bem colorida no meu trabalho, não tem problema nenhum, tá? Mas quanto mais eu deixar sobrar a tinta, quanto mais volume eu tiver da cor ali, ó, eu posso trabalhar efeitos melhores, né? Essa gotinha que sobra, ó, se eu botar bastante água, ela vai até mexer aqui na outra, ó. Eu posso fazer, se eu tiver um pouco mais de segurança, eu não preciso fazer aquele vai e vem todo sempre na horizontal, não, tá? O bom da horizontal é o treino do inicial, que você consegue dominar melhor o sentido da sobra da gotinha. Depois de um tempo, você pode trocar ali o seu, né, o seu movimento. O importante que você tenha em mente que tem que sobrar sempre. Para eu poder emendar uma pincelada na outra, eu tenho que ter sobra de tinta para fazer isso. Quando eu trabalho em várias direções, eu tenho que ser um pouco mais rápida, tá vendo? Porque eu tenho muitas direções aqui para eu dar conta. Então, eu sempre deixo sobrar a tinta e vai emendando uma pincelada na outra. Aí a rapidez vai ter que ser um pouco maior. Quando eu trabalho na horizontal, eu posso ser um pouco mais lenta. Então, por isso que é bom aprender desse jeito para depois pegar a destreza da mão mesmo, a velocidade, para poder fazer em direções variadas. Então, tudo tem um começo, né? Então, eu vou começar com aquilo que me ajuda. Eu gosto disso aqui. Pode treinar aqui, mas se quiser treinar antes esse passo para entender o processo, vai fixar melhor na cabeça. Depois você fica solta aqui para criar o que você desejar. Toda vez que eu fizer um desenho inclinado, pintei inclinado, e aí eu acabei meu trabalho e desinclinei a prancheta com a tinta ainda molhada, deixa eu só mostrar o que acontece com ela aqui. Aqui tá bastante água, deixa eu botar mais água até. Vai fazer uma manchona, hein? Isso aqui que eu fiz agora vai criar uma mancha. Então já sabe assim, se quiser criar mancha, é só jogar água em cima. Se não quiser, não faz isso que eu fiz. Ó, se eu ficar interferindo na tinta enquanto ela tá seca, ó, ela vai manchar. Bom, o que eu queria mesmo era mostrar esse excesso de tinta aqui. Vou botar uma cor bem escura aqui na ponta, só para vocês verem aqui o movimento que ela faz. Trabalhei com ela inclinada, aí vou botar para secar, desinclinei. A tinta que estava aqui vai andar, vai voltar. Vai aparecer quase que aqui em cima, ó, se eu deixar ela descansar assim deitada. E vai criar uma renda aqui, ó, uma mancha todinha. Então, por isso que é importante eu deixar secar, é por isso que é importante eu ter uma organização, um método de trabalho ali para eu não me perder, porque senão eu vou acabar criando efeitos que não foram os que eu desejaria para o meu trabalho. Então, eu me organizar nesse momento faz parte, porque senão eu me perco. E aí, o acaso vai trabalhar mais do que eu. A aquarela sempre vai ter o acaso junto, não tem jeito. A gente vai planejar uma coisa, mas a tinta pode ali dar uma surpresinha no meio do caminho. Mas se eu tiver um domínio mínimo do processo, eu posso tirar proveito do acaso ali. Se eu não tiver o mínimo do domínio, que é isso aqui, que é o primeiro processo, é esse aqui, eu posso acabar querendo consertar no meio do caminho e aí aquilo vai aumentando, vai ficando desesperador, porque você não consegue consertar, aí o negócio começa a ficar pior, né? Porque aumentou, passei uma camada por cima, aí sujou de novo, não funcionou. Então, ter uma organização de processo ajuda muito, né? Ela não é difícil, a tinta. Eu costumo receber muito
essa identificação da aquarela. A aquarela é a técnica mais difícil que tem na face da terra de pintura. Eu não acho que ela é difícil, eu acho que ela tem processo. Se não entender o processo, ela vai se tornar difícil, porque você vai quebrar a cabeça para entender. E aí muita gente desiste nesse meio do caminho porque está quebrando a cabeça. Mas se você entende o processo, vai respeitando a tinta como ela funciona, aí o domínio vai ficando mais fácil de entender. Bom, aqui eu fiz com papel bambu, papel simples. Quem não tem, por exemplo, quem não tem o papel bambu, pode usar aquele Canson XL, que vai funcionar do mesmo jeito. Pode usar o Concept, que não é o melhor papel para aquarela, mas ele é um dos mais baratos que tem. Ele recebe aguadas, mas não dá para fazer muitas camadas em cima dele, mas ele ainda aguenta um pouquinho. Ele é de 200 gramas, 220. Esse aqui é de 265 e o XL já é de 300 gramas. Aquele aquarelle, né? XL não, é o aquarelle, mas é tudo igual. Esse é da Canson. Quem trabalha com papel Canson mais simples pode trabalhar também. Então, os dois que eu usei até agora são papéis sem algodão. Vou pegar um papel de algodão aqui para a gente ver. Esse é o Cezanne liso. Dentre os papéis que tem para variações profissionais, eu acho o papel liso o mais difícil de trabalhar. O de Grand Fan e o Grand Torchon são mais fáceis da gente dominar. Os lisos são mais complicados, eles secam mais rápido. Então você vai ter que deixar sempre muito mais aquela gotinha para trabalhar. Então, quando a gente. Como é que eu vou decidir? Como é que eu vou decidir que papel eu vou usar, para que eu vou trabalhar? Quando eu estou usando um papel liso, posso pensar assim, eu optei por trabalhar no liso porque eu quero colocar detalhes, eu quero que o papel não interfira no meu processo de trabalho. Então, o papel liso vai me dar essa oportunidade de eu mesma colocar as texturas, eu desenhar ali. Posso fazer manchas nele? À vontade. Mas as manchas que eu fizer nele serão manchas diferentes quando eu pegar um papel de rugosidade mais alta, tá? Então, vai ser sempre assim. O papel vai influenciar tendo rugosidade ou não em cima da minha pintura. Mas, sendo ele liso, o que eu tenho que saber? Que ele é liso e que ele seca mais rápido. Quem trabalha com aquele aquarelle da Canson, se virar ele do contrário, ele é liso. Um lado vai ser um pouquinho mais rugoso, o outro lado é levemente mais liso. Aquele Canson XL Mix Media também, um lado é liso, o outro lado tem uma pequena rugosidade, tem aquela rugosidade linear lá. Então, se quiser trabalhar do outro lado, vai ter que lembrar mesmo da gotinha, não vai ter jeito. A gotinha é a camarada da gente. E aí agora vamos fazer junto aqui. Ai, Kiara, mas você só fez um pedacinho. E se eu estiver pintando uma coisa muito longa? Vou pintar um céu. Vou pintar um fundo, igual a Maria Nor fazia com as pinturas de flor dela, que colocava a flor na frente e a paisagem atrás. Como é que eu vou fazer isso? Ó, deixando sobrar a gota. Não tem jeito. Vai ter que, ó, emendar uma pincelada na outra, deixando sobrar. A sobra ali vai ser essencial. Você dá conta dessa sobra depois. Lá no fim do seu trabalho, aí que você tira o excesso de tinta. Por enquanto, deixa sobrar aí, o máximo que conseguir. Faz essa pocinha. Ó, a Tatiana do YouTube lá perguntou, falou do godê. Tatiana, tenta lavar o seu godê com o godê novo. Faz uma coisa mesmo assim. A tinta fica pontilhada nos pedaços do godê, o plástico novo. Você pode tentar lavar o seu godê com uma buchinha. Aquela bucha de pia que é amarela e verde. Tenta lavar um pouquinho com a área verde para ver se ela arranha um pouquinho e o plástico não fica tão liso assim. Vê se melhora. Ou lava com álcool, por exemplo, para tirar um pouco essa parte lisa ali do seu godê. É novo. Depois ele para de fazer isso. Esses aqui também faziam, só que de tanto usar já acabou. Vamos dizer que eu pintei tudo, tá vendo? É o mesmo processo. Eu vou pintar tudo aqui, agora eu vou lavar, vou secar e vou tirar o excesso aqui.
Na paciência, ó. Tá vendo que eu fiz aqui umas manchas não muito homogêneas? Eu fui pegando pinceladas variadas de tom, só que todas um pouquinho mais claras, e assim já fiz uma base bem manchada. Mesmo assim, eu criei um movimento na horizontal e fui botando as cores. Então, quando eu acerto, né, eu escolho aleatoriamente as cores, eu vou criando mancha, mesmo que eu tenha que produzir esse movimento na horizontal, que vai ser mais confortável para quem está começando. Quem precisa ainda ganhar destreza na mão. Então, vai deixar aqui. Olha aqui, gente, como é que ficou aquele outro. Quase, aqui tá empoçadíssimo, porque a gente não tirou o excesso. Olha aquela marca aqui, ó. Quando eu venho com uma guarda mais clara por cima, o que que eu faço? Quando eu não deixo secar, o que que acontece? Eu mancho, marca aqui, faz um rendilhado. Então, isso aqui, ó, aqui a tinta ainda tá super molhada, ó. E se eu mexer, ela vai marcar mais ainda. Pode ser um efeito que eu queira produzir e pode não ser. Essa é a questão. Eu posso, se eu exercito isso, se eu crio memórias, eu vou saber direitinho o que que eu quero e o que que eu não quero do meu material. O importante é fazer, para eu poder guardar essa informação. Se eu ficar com medo de estudar, né, com medo de gastar um pouquinho minha tinta, papel, pincel e fazer essas experiências, eu não vou ganhar essas memórias. E aí eu vou ficar presa, né, no que não saber fazer. É melhor eu gastar e entender os processos e pensar nessas memórias para eu poder alcançar o melhor que eu puder da minha técnica. E guarda isso aqui, vira papel de teste, vai vendo, anota do lado. Ai, aqui eu passei de uma direto para outra. Aqui eu fiz uma mistura intermediária. Nem botei aqui o tom intermediário, deixa eu botar. Então aqui já anota, aqui eu fiz, ó, fiz um tom intermediário para eu não sair de uma para outra direto. Que assim eu vou lembrar que eu fiz isso, então na hora que eu precisar de uma coisa que eu me senti insegura, vamos pensar assim, fiquei insegura de fazer uma coisa muito livre. Vou misturando um pouquinho de uma cor com outra até eu chegar lá do outro lado. E anota aí. Isso aqui é uma anotação, viu, gente? Não precisa ser uma anotação, eu misturei esse com esse. Não precisa. Isso aqui já vai fazer isso. Você põe assim, ó, mais, né? E ficou o resultado. Aí isso já é um lembrete do que eu posso fazer. Não pode botar assim, aqui foi água. Adicionei água aqui e fiz essas manchas. Deixei bem molhado para ver como é que fica manchado. Aqui eu controlei, aqui eu descontrolei. E aí depois eu fico com esses resultados na minha mão. Vai que aqui cria uma imagem, um fundo super bonito e eu desenho alguma coisa aqui em cima e faço um trabalho novo, né? Imagina, vamos pensar assim, comecei a fazer um fundo aqui que eu queria fazer um céu, mas eu ia pintar aquele céu do pôr do sol que aparece na minha casa. Aí não deu muito certo ali meu céu, não ficou bom, mas criou um fundo ali. Então, naquele dia que o céu não saiu, tudo bem, guarda aquela folha, não joga ela fora. Depois você vai pegar uma coisa qualquer e vai desenhar ali em cima. Ah, e não deu certo o céu, mas eu vou usar ela como fundo para eu criar um efeito qualquer. Vamos pensar aqui em umas coisas diferentes aqui. Aqui ainda tá meio molhado. Vamos pensar em umas formas abstratas aqui para a gente brincar um pouquinho com uma ideia aqui que é legal, que seria a ideia do negativo. Vou pegar aqui um tomzinho parecido com o que a gente estava trabalhando. Um pouquinho mais claro. Vou pegar esse.
Que eu tô usando um pincel da Sinoarte. Número 5 esse. Então aqui eu vou brincar com o meu fundo que não deu certo. Vamos dizer assim, que esse fundo não era o que eu queria fazer, mas eu vou criar alguma coisa em cima dele. E é essa criação livre, essa criação sem muito propósito, vamos dizer assim, ela que veio daquele exercício que não fluiu muito, eu vou estar ganhando memória, ganhando destreza na mão. E o melhor, porque quando eu faço um exercício ou eu planejo uma imagem que eu quero muito fazer e ela não dá muito certo, é porque eu também me cobrei muito ali em cima, né, daquela ideia. E se eu pego esses exercícios que não funcionaram, uso o papel como fonte de inspiração daquele erro para criar qualquer outra coisa em cima, sem muita cobrança, eu posso ganhar umas memórias e achar umas coisas legais. Eu vou dar uma secada rápida aqui com o secador de cabelo, só para adiantar. Eu tenho até usado bastante o secador de cabelo nas últimas lives, mas é porque a gente tem um tempo aqui, né? Não é o mesmo tempo que eu teria em casa, que seria esse momento da secagem seria o momento que eu ia fazer meu intervalinho, que eu ia passear, que eu ia tomar um lanche, que eu ia beber uma água. Então é o tempo de secar. Aqui a gente não tem esse tempo de secar, então eu acabo usando o secador de cabelo, mas não é o meu processo favorito. Então vamos aqui, ó, novamente, vou criar aqui mais uma camada para eu exercitar a ideia do negativo aqui, tá vendo? Então, o negativo, eu vou criando camadas sobre camadas. Começo da camada clara e vou aplicando outras cores mais escuras por cima para obter aqui a figura, né? Aqui eu desenho uma figura qualquer, mas a gente pode pensar nisso em composições mais elaboradas. Estão vendo aqui? Se isso aqui fosse uma cadeia de montanhas, por exemplo, poderia ser interessante, né? Fazer ela desse modo. Se fossem várias árvores também na mata, dá para fazer. E se fosse um buquê enorme de flores, também dá para a gente criar o efeito em cima da ideia do negativo. Então, ó, né? Deu certo aqui. Vamos pensar, partindo de um exercício que não funcionou muito, vamos voltar o foco aqui. Voltou. De um exercício que não funcionou muito, e aí, assim, a gente já aproveita ali aquela ideia, criando um processo de camada sobre camada. Bom, agora, gente, eu vou virar aqui para poder ler as dúvidas de vocês e ir vendo como é que a gente vai. Sobre esses movimentos. Hoje o assunto não é tintas, viu, gente? O assunto é aguadas. Então, quem tinha dificuldade em trabalhar com as aguadas, quem não consegue fazer o processo, eu vou ler uma pergunta ali do YouTube, porque eu já achei uma do guache, né? Eu tenho tentado fazer camadas, mas fica parecendo que usei guache, não tinta aquarela. Aí Silvia que perguntou, Silvia, a questão é falta de água, não é, o problema não é da camada, é da falta de água que você não está botando muito na sua mistura. Se você pega a tinta muito grossa e não vê ela transparente, você vai sentir que essas camadas vão se sobrepor e elas vão ficar cada vez mais grossas. Então, lembra da fluidez da aquarela, precisa de água mesmo, para ela poder se sobrepor e ficar transparente. O vermelho, o pincel foi esse aqui da Ceramic, ó, esse pincel aqui. 3027, o meu é o número 2, tá? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. O pincel chato é melhor para áreas maiores? A Sandra perguntou. Eu não uso muito pincel chato, não. Eu prefiro os pincéis redondos. Eu domino melhor o movimento com o pincel trabalhando com o pincel redondo. Mas se você tem o costume de usar o pincel chato para fazer áreas grandes e domina aquele pincel, pode usar. O importante é deixar sobrar aquela quantidade de água. Então, mesmo sendo um pincel chato ou um pincel redondo,
com a quantidade de água que você deixa sobre o seu papel, aí você domina. Se você usar um pincel redondo com pouca tinta e a área é muito grande, não vai conseguir. A mesma coisa com pincel chato. Se usar um pincel chato com pouca água e tinta ali e para preencher um espaço longo, também não vai dar muito certo. A única questão do pincel chato é que ele precisa. Você tem que ter bastante tinta ali feita para você mergulhar ele várias vezes, porque ele retém um pouquinho menos de água do que um pincel redondo. Na relação tinta, papel e pincel, acho que nas aguadas o pincel faz toda a diferença. Um bom pincel, não precisa ser um pincel excelente, gente, mas um pincel que te ajude, que faça. São aqueles que eu uso aqui, que eu indico, que são esses pincéis com a ponta mais redonda e mais macios. Por exemplo, até o pincel 311 da Ceramic, ele funciona bem, se você capturar bastante água lá. Mas um pincel mais macio vai ser mais gostoso de trabalhar. Eu acho que no momento, um pincel que esteja um custo-benefício bom são esses aqui, ó, da linha 3027. Eu tenho usado muito, é um pincel que dura bastante e faz uma ponta fininha e carrega muita água. Eu tenho gostado demais de usar esse aqui. Sobre papel, tá vendo? O movimento do papel, 3 papéis diferentes, com texturas diferentes, com composições diferentes. E o movimento é o mesmo. Então não precisa pensar que cada papel eu ter que fazer um movimento diferente. O papel vai responder, sim, se tiver texturas diferentes, vai mostrar um desenho diferente em cima, mas o movimento não precisa ser diferente. E a tinta, na questão da tinta, por exemplo, a tinta da Pentel, que é um pouquinho mais opaca do que essa até, por exemplo. Mas essa nem todas as cores são tão brilhosas assim. Essa daqui eu sinto que os terrosos são mais opacos, mas ela tem os amarelos bonitos, os azuis são bem fortes. Esse magenta que eu acho que fica excelente para a gente pintar flor e fazer misturas de cor, de flores, ele funciona. Mas uma tinta profissional vai dar uma transparência mais bonita, um volume de cor, assim, se comparar uma com a outra, dá diferença, visualmente dá diferença. Esse pincel novo é meio duro, não é que ele é meio duro, não, ele vem com uma camada para não esgarçar, ele não descabelar, vem com uma camadinha que gruda as cerdas, assim, aí você lava ele, dá uma boa lavadinha e vai amolecendo com a mão, aí ele fica molinho, ele é bem bom. Tinta líquida é boa para aquarela? A Solange perguntou. A tinta líquida, você pode usar igual. É que eu acho ela mais difícil de trabalhar do que exatamente a aquarela, e ela é mais cara do que essas aquarelas boas, assim, mais ou menos, assim, sabe? E você tem que esperar mais tempo secar, você consegue sobrepor também, dá para fazer de movimento próximo. O último papel é acetinado? É o satinê. Ele é 100% algodão, esse. Minha dificuldade é deixar sem marcas quando pinto uma pétala e vou clareando. A Sônia no YouTube perguntou. Sônia, tá faltando aquela gotinha ali, é a sobra. Porque se você faz muita força no seu pincel com uma tinta que tá mais grossa ou pouca tinta no seu pincel, ela na hora, vai botando no papel, ela secou. Na hora que você tenta puxar, não tem o que puxar. Aí ela segura ali e marca para você. Se você deixar sobrar um pouquinho mais de tinta naquela área e trabalhar com um pincel um pouco menor, porque aí o menor você domina, porque a pétala é uma área muito pequenininha e vai funcionar. Eu hoje estou usando essa Art Tools porque ela chegou para mim recente aqui e eu fiz uma live numa segunda, terça, gente, eu não me lembro. Acho que foi há 2 semanas atrás, só falando das marcas bem simples para a gente trabalhar. E aí, como não tinha essa tinta naquela época, olha, chegou tipo agora. Eu não tinha essa tinta para fazer aquela live, estou fazendo com essa agora porque achei que ela seria interessante mostrar também. Papel 300 gramas Canson. É esse que eu estou falando. O 300 gramas é esse aquarelle ou XL da Canson. Ele é bom para começar, gente. Não é bom para fazer trabalhos maravilhosos. Ele é bom para começar, para você iniciar, gastar sem medo ali de ser feliz e pintar. Uma vez eu vi que o papel de um lado é próprio para pintar e o verso não. Ai, Marina, eu uso os dois lados. Eu faço uma miscelânea. Eu uso os dois lados, eu uso papel bom, papel ruim. Eu corto o papel, eu uso papel grandão, depois eu corto ele e faço em vários pequenos, porque o papel é muito caro. Eu uso assim até esgotar todas as minhas possibilidades.
O que eu já percebi é que um lado, o papel vai ter a frente dele, que a marca, quando a marca idealizou aquele papel, ele vai ter uma frente, aquela frente vai ter toda uma textura um pouco mais elaborada, e quando você vira ele do outro lado, nem sempre aquela textura vai se manter. Então, talvez você não alcance ali o seu ideal, né? O seu melhor daquele papel, porque você está usando verso. Mas eu, gente, uso frente, verso, lado, outro, uso tudo, porque não dá para ficar. Eu não é nesse momento, né? Eu uso todos os dois. Eu tenho vários trabalhos. Deixa eu ver se tem um aqui, se eu trouxe para cá. Aqui, ó, um lado, outro lado, e vou fazendo as lives com vocês aqui, ó. Vou fazendo umas coisas, o que dá certo de um lado, às vezes não dá certo do outro, e fica aí, e vou usar todo. Eu acho o Monval um papel honesto. Eu gosto de chamar ele de papel honesto, porque ele não é maravilhoso, mas ele também ele super funciona para trabalhar. Então, eu gosto muito de Monval. Tá ótimo. Então, a melhor canção para começar o Monval. Não decepciona, é isso mesmo. O XL, aquele aquarela, eles são muito simples, mas eles são muito baratos, são acessíveis. Então, às vezes, a gente compra eles por eles serem acessíveis. A marca de papel para fazer quadro, olha, um quadro se faz com uma boa pintura. Não precisa necessariamente ser um ótimo papel. O ótimo papel vai te ajudar a fazer uma boa pintura. Mas se você faz uma ótima pintura num papel razoável e gostou da sua pintura, você pode enquadrar, não tem problema nenhum. Ah, peraí, quer dizer que aguadas significa tinta mais fluida no papel seco? Tá aqui no YouTube. Aguadas são as camadas de tinta diluída na água que a gente vai aplicar no papel. O papel seco, você vai trabalhar uma camada de uma aguada. No papel molhado, aquela aguada vai se mesclar de novo. Vai ser o que a gente fez aqui no início, aqui, ó, né? Aí você pode esperar secar para dar uma nova camada aqui em cima, mais uma aguada, tá? Para aquarela, você pode usar os dois lados. O papel que tem um acabamento específico de um lado só, que eu sei, são os papéis de impressão fotográfica. E daí você não consegue aquarelar, não. Mas é porque, assim, por exemplo, a Honey Miller tem uma série de papéis para impressão gráfica. Aí é para impressão de fotos de alta qualidade. Eu imprimo vários trabalhos meus, fine art, nesses papéis. Eu posso imprimir num Cezanne, por exemplo. Aí o Cezanne, ele fez toda a produção do Cezanne de aquarela é igual. Aí ele vai depois recebe mais uma camada de um produto ali em cima que vai servir para que ele seja compatível com a impressora de jato de tinta de 12 cartuchos, que é a impressora do impressor. Aí ele recebe. Aí na hora de você pôr água ali em cima, ele já não funciona muito bem. O Mário perguntou. Mário, vou deixar depois nos stories a live que a gente falou só de materiais simples, porque foi no início dessa semana de esquenta, a gente falou só de materiais simples para aquarela. Eu vou deixar nos stories, viu, gente? O link desse está no IGTV aqui. Aí vocês podem ir lá dar uma olhadinha, porque a gente falou bastante, foi bem legal. Papel triplex não serve muito para aquarela, não, gente. Ele é tipo um papel cartão, mas ele não é ótimo, não, para aquarela, viu? Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma coisa? Ah, se eu uso verniz? Não uso, gente. Darlise perguntou aqui no YouTube. Verniz, eu não uso. Ó, eu não tenho essa informação super atualizada, mas eu ainda, a informação que eu recebi, né, na época da faculdade, de outros pequenos cursos que eu fiz, foi que papel e verniz não são compatíveis, não combinam. Por quê? A gente coloca aquela camada de verniz em cima, o verniz é tipo uma gordurinha. Então, ele vai trabalhar ali e vai aplicar ali em cima. O que ele vai fazer? No dia você não vai ver nada, no dia seguinte também não, alguns anos depois também não. Muitos anos depois, quando você passa um spray ali, um verniz em cima, ele começa a aparecer marcas de gordura, porque fez parte ali da composição do verniz. E essas marcas, eu acho que sim, vai dar um trabalhão para o restaurador tirar. E aí já é com o restaurador. Então, nas aulas de restauro, eu acho que dá tanto trabalho tirar, eu acho que é tão difícil de tirar, que eles falam assim, não usa verniz em cima do seu papel, porque não são coisas compatíveis.
Eu já vi alguns trabalhos, algumas artistas colocando é, coisas mais gosmentas em cima do trabalho, como se fosse uma camada de verniz em cima e tal. Eu ainda não pesquisei sobre isso, gente. Esses verniz em spray foi o que eu recebi de informação. Mas normalmente a gente não precisa passar spray de verniz em cima da aquarela, porque se você for enquadrar, você bota o vidro. O vidro é que vai fazer a proteção do seu trabalho, e não o verniz. Ah, que site indicado para compra do material? É isso, ó, Papelaria Botafogo Intervalo Criativo. Já deixaram ali para gente para trabalhar. Máscara para separar alguns detalhes. Máscaras. Eu vou fazer um vídeo só de máscara, gente, porque eu resgatei lá na Papelaria Botafogo. O Claudio me mandou 2 máscaras para eu poder. Eu fiz uma aula aqui já, um chá com Chiara, que eu usei a máscara, e vou fazer um videozinho mais explicativo, porque a máscara demora um pouquinho para secar, e aí eu vou gravar esse vídeo que eu acho que vai ficar mais fácil. Aí eu deixo lá no trabalho. E o óleo misturado na aquarela, aí a gente vai precisar conversar mesmo com um restaurador, porque essa missão é difícil. Eu já pintei óleo sobre papel, eu já pintei o óleo sobre papel não preparado para receber o óleo, o trabalho, sim, se desfez. Ele engordurou tanto que eu perdi o trabalho. É o que vai acontecer. Agora, existem papéis que são preparados para receber o óleo. A Rainer Miller também tem um papel encerado, a Carandache não, a Arte tem um papel também. Eles são encerados, preparados para receber o óleo e acrílica, tanto faz. Você pode usar essas duas técnicas em cima desse papel. O óleo misturado na aquarela é porque ontem eu falei do processo de trabalho da Mariane Nor, que ela fazia isso, ela fazia um esboço num papel cartão grosso, e depois ela colocava as suas camadas de óleo em cima. Era um processo dela, e que só foi descoberto isso quando fizeram um restauro, acho que em 1980, restauraram e viram que ela fazia esse tipo de processo de trabalho. Então, é uma coisa muito peculiar e muito específica. Eu não sei, no livro não dizia como é que ela preparava esse cartão, como é que isso acontecia. Os cartões estão até hoje expostos, né? E eles, dá para você ver, assim, estão bem guardados também. Mas não é uma coisa muito comum você fazer aquarela e óleo, não. Ah, o produto de fixar no cabelo. Gente, eu já usei de tudo, porque na faculdade eu não comprava verniz, eu comprava laque de cabelo, mas é a mesma coisa, né? Não é ótimo. Mas isso eu só usava para carvão, não usava para aquarela. Eu precisava só grudar o meu desenho de carvão para não fazer lambança. Coisa de estudante. Se eu fosse um trabalho maravilhoso, eu não ia fazer isso. Meus pastéis bons, eu não passo fixador, não. Pois é, a Suzana falou, ó, papelão de sapateiro, é aquele papel grosso também, papel couro, essas coisas a gente usa tudo, gente, mas é para estudo, porque é coisa mais barata. Depois que você passa desse momento, você já investe em materiais melhores, não fica lá, não. Misturar goma arábica na aquarela dá brilho? A goma arábica já é misturada na aquarela. A aquarela é feita de goma arábica. Se você botar mais goma, ela vai ficar mais transparente, mais brilhosa. Aquarela metálica, só se você gostar de aplicar materiais, fazer efeitos metálicos no seu papel. Tem várias marcas que tem. A Talent tem até um conjuntinho de metálicas, e ela vende também com papel preto para você brincar com as suas metálicas. Papel canção pode usar dos dois lados? Pode, gente. Gente, papel você pode usar dos dois lados. O que vai acontecer é, se você tiver um papel muito bom, esses dois lados não vão interferir. Se eu tiver, por exemplo, esse que eu mostrei aqui. Esse aqui é um Cezanne. É um papel muito bom. Então, um lado não vai interferir no outro. Eu posso fazer besteirinhas aqui, que não vai ter problema nenhum. Se eu tiver um papel mais ou menos, eu já vou pegar ele meio ondulado, mas às vezes pode estar mais manchado. Tipo esse aqui, ó. Já tá vendo aqui o que a gente fez? Olha só como é que ele tá. Todo ondulado. Daí eu vou trabalhar desse outro lado aqui. É melhor eu dar uma acertada nele, põe um pezinho em cima para poder acertar aqui e aplicar ele aqui em cima. Você pode trabalhar do outro lado também, não tem problema nenhum. Gente, eu não gosto muito de usar aquarela líquida, não. Eu acho mais difícil para quem está começando. E tem que esperar mais tempo para secar, e você tem que usar ela sempre nas gotinhas ali. Eu não acho tão prático quanto o papel ou quanto as tintas de tubo,
para fazer mistura e tal. E acho as cores muito, muito fortes, muito luminosas. Mas a técnica é muito parecida. Se você tem as aquarelas líquidas e gosta de trabalhar com elas, não tem problema nenhum. Se quiser acompanhar as aulas fazendo seus trabalhos com aquarela líquida, tudo bem. Não vai fazer diferença. Minhas folhas sempre enrugam, mesmo com a fita crepe. O que que eu faço? Deixa secar mais um pouquinho entre uma camada e outra para ela poder se organizar. Tem uns processos mais tradicionais de trabalho com papel de aquarela que a gente chama de esticar o papel. Então, você pode molhar o seu papel dos dois lados, pegar uma fita gomada ou uma fita que prenda bastante. Essa fita gomada, normalmente, é uma fita que passa água e ela solta a goma. Então, funciona quando você molha o seu papel. Daí, você estica ele. Quando você estica ele molhado, ele vai secar tensionado. Então, ele vai enrugar menos depois que você começar a trabalhar com ele. Isso é bom para fazer com papéis bons. Papéis ruins, né, ou mais fracos, ou papéis para iniciante, eles vão acabar esfarelando, de tanto que você vai molhar ele ali em cima, ele não vai aguentar. Então, as folhas que enrugam vão ser essas folhas que são mais finas e de papéis que têm menos algodão, elas vão enrugar mais. Os papéis que tiverem mais algodão vão enrugar menos. E papel com a gramatura mais alta vai enrugar menos ainda. Então, depende do que você está usando ali. Se você já sentiu que esse papel seu enruga muito, tenta deixar secar um pouquinho antes para você trabalhar uma nova camada para ele não ficar ali muito, muito usado ali em cima e atrapalhar. Fixar a tinta da aquarela no tecido, eu não sei como é que fixa a tinta da aquarela no tecido. Porque você já pode usar a tinta de tecido diluída, que já tem o fixante, é muito mais fácil. Eu acho que não precisa pegar a tinta da aquarela e aplicar no tecido. Tem a tinta de tecido, tinta silk, para pintar seda, que já é meio diluída, e ela já tem os tons fortes, você pode fazer técnicas próximas. E aí ela já fixa no papel. Não, papel não, no tecido, se for lavar. Lápis aquarelável é outra técnica diferente da aquarela? É sim. O lápis vai te dar algumas outras possibilidades de trabalho que a aquarela não, e a aquarela vai te dar outras que o lápis não vai dar. Você pode misturar um com o outro, mas o lápis você faz de uma maneira e o aquarela de outra. Por exemplo, essas aguadas, dificilmente você faz com o lápis. Aquarela da Faber-Castell. A aquarela da Faber-Castell é escolar. Eu ainda não usei ela, mas ela é escolar. Então, ela seria assim: a gente vai ter tintas escolares, tintas estudantes e tintas profissionais. Ela tá lá no escolar. Mas diluente, né? Não é o diluente fixa também? Não sei. Aí de tecido eu já não manjo muito, não. Mas se quiser trabalhar com a tinta da aquarela no tecido, ela pega, gente, você pode pintar. O problema é se você for lavar muito aquele tecido, aí tem que saber até onde aquilo vai. Eu fiz um teste, eu lavei o tecido com aquarela e lavei o tecido com aquela tinta silk, eu acho que é da Acrylex. A silk ficou mais forte, a aquarela saiu um pouquinho. E aí já dá essa diferença. Mas se você for fazer em alguma coisa que não vai lavar, pode usar a tinta da aquarela lá. Mas se tem a de tecido, que já tem o fixante, já tem a cor bonita ali, e já tem uma ainda para você trabalhar, que já está pronta ali para o tecido, com cores fortes, e é super concentrada essa silk, ela pega em qualquer tecido e ela funciona. Canetinha preta para trabalho com aquarela. A caneta preta pode usar. Se você gosta do contorno, se você gosta desse movimento de mesclar a caneta nanquim com a caneta, com as aquarelas, pode mesclar, não? Fica super bonito. Agora, aí você tem que só prestar atenção. Se a sua tinta, né, se a sua caneta é à prova d'água ou não. Se ela for à prova d'água ou resistente à água, ela não vai manchar. Você desenha, deixa ela secar, sei lá, 1, 2 segundos ali e vem com a aguada por cima. Aí ela funciona perfeito. Se ela não tiver nada escrito, pode ser que ela não seja resistente à água. Então, na hora que você dá a aguada, ela desmancha. Que também pode ser um efeito interessante, dependendo do que você quer trabalhar. Já foi, né, gente? Das aguadas. Então, entenderam, gente, a questão da aguada? A aguada são as camadas de tinta que a gente coloca em cima do papel. Eu posso trabalhar dominando essas aguadas quando eu faço movimentos que eu deixo sobrar aquela gotinha. Aquela gotinha é nossa companheira, ela é importante pra gente.
Eu posso começar com movimentos mais simples, ordenados, da horizontal, que assim eu crio um movimento mais homogêneo. Se eu deixar sobrar aquela tinta, eu preciso deixar sobrar a tinta. E aí, quando eu trabalho com essa guarda e a sobra dela ali, eu domino aquele pedaço. Se eu vou trabalhar com aquele domínio do pedaço ali da guarda e eu quero criar movimentos aleatórios, eu tenho que deixar sobrar tinta em várias partes do meu movimento para eu poder movimentar ali o processo. Gente, então, lápis aquarelável. Lápis aquarelável, eu não trato de lápis aquarelável aqui. No máximo, eu uso ele para desenhar. Mas eu gosto de pintar com as fluidezas da aquarela, que o lápis aquarelável não me dá. Então, tá bom, gente. Eu vou ficando por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar lá na caixinha dos stories também, porque aí eu vou respondendo aos pouquinhos. E se tiver muito mais dúvidas, a gente abre aqui mais perguntas ainda. A última perguntinha aqui: tinta em bisnaga é melhor? Eu tenho um vídeo no YouTube falando assim entre tinta de pastilha e de bisnaga. Gente, para mim tanto faz. Eu uso das duas e não vejo muita diferença. Mas você pode ir lá assistir o vídeo para ver se alguma das explicações te agrada lá, tá bom? Gente, muito, muito obrigada. Até amanhã. Amanhã a gente se encontra de novo e conversa mais um pouquinho. Então tá, gente, muito, muito obrigada. Até a próxima e tchau, tchau.